Oi, tudo bem? Programa novo aqui no canal do Mondenese, um pouco para discutir o quadro político. Nós aqui no Brasil nos aproximamos das 100 mil mortes por Covid-19, número que infelizmente devemos bater nesse final de semana, e algumas coisas são importantes da gente constatar aqui no canal do Mondenese e discutir. Uma é a evolução do governo federal, né? O governo federal, presidido por Jair Bolsonaro, mesmo tendo recentemente melhorado um pouco os números de aprovação e desaprovação, ele ainda amarga o pior número de reprovação que poderia ter um governo na história da República, né? Desde que a República foi proclamada, um presidente nunca foi tão mal avaliado. A gente completa meses sem ter um ministro da Saúde, o ministro da Saúde, Pazuello, é interino, e a população brasileira vê crescer de maneira expressiva e absurda um conjunto de problemas que requerem tratamento. Um desses problemas é o desmatamento da Amazônia. Aproveitando o momento duro e triste que vive o Brasil em função da pandemia, a gente assiste de maneira chocante o aumento do desmatamento, o que tem inclusive afetado o Brasil internacionalmente nas avaliações e recomendações dos outros países para fazer negócio com o Brasil. Tem afetado nossos negócios, tem afetado o nosso país de maneira triste. A gente assiste isso nos dias atuais. Além disso, a gente assiste também esse episódio dantesco da tentativa de uma Gestapo, de um SNI feito pelo governo Bolsonaro, do Ministério da Justiça, para investigar os antifascistas. Um dossiê constatado pelo UOL e pelo Globo de mais de 500 nomes investigados de maneira arbitrária pelo atual governo federal. Nesse interim todo, aproximam-se o período das convenções eleitorais. Até o dia 15 de setembro, os partidos políticos terão que homologar seus candidatos e candidatas a prefeitos e prefeitas e vereadores e vereadoras. Tirando os partidos e a imprensa, a grande parte da população brasileira ainda não participa do processo eleitoral efetivamente. A pandemia tirou um pouco isso de nós, nos afastou disso. Momentos como esse requerem algumas comparações históricas, né? A gente está vivendo com o governo Bolsonaro alguns reflexos do que a gente viu com o governo do Jânio Quadros, figura, né, folclórica da política brasileira, que acabou renunciando na esperança de voltar nos braços do povo e que isso nunca se concretizou, né? Jânio falava de forças ocultas e fazia um governo bastante controverso, atabalhoado, né? Bastante ruim para a economia brasileira naquela época, para a política brasileira, por não conseguir definir um prumo, um rumo para o Brasil, e acabou renunciando, sendo sucedido pelo seu vice João Goulart. Bolsonaro já soma uma quantidade expressiva de denúncias que poderiam causar o seu pedido de impeachment. Legalmente falando, juridicamente falando, a quantidade de denúncias já é imensa. E por que não é efetivado o impeachment de Bolsonaro? Porque o impeachment, a gente já viu isso no episódio da presidenta Dilma, ele é muito mais político do que jurídico. A presidenta Dilma depois, inclusive, passou por todo esse perrengue aí e acabou sendo inocentada nesse processo. E ainda assim seu impeachment não é revertido, porque quem julga o impeachment não é a casa jurídica, não é o Supremo Tribunal Federal, né? Quem julga o impeachment são os deputados e senadores, e os julgam a partir de um corte eminentemente político. Eminentemente político. Isso ainda, Bolsonaro mandou as favas o discurso que o elegeu e passou agora a defender a aliança com o Centrão. O mantra contra a corrupção e que o Centrão era o espelho dessa corrupção foi pro beleléu. Bolsonaro está entregue aos interesses, jogado no colo dos deputados mais fisiológicos e conservadores da Câmara, entregando a eles tudo que puder, que for necessário para garantir a sua chamada governabilidade. Não se iludam, isso não tem nada a ver com o chamado presidencialismo de coalizão. Não tem nada a ver com presidencialismo de coalizão. Isso daí é o famoso toma lá da cá. E o envolvimento do governo federal, a partir do seu presidente,
somado a o conjunto de denúncias, uma parte inclusive assumida em entrevista alguns dias atrás pelo senador Flávio Bolsonaro, é assustador. Assustador. E pura nitroglicerina nessa equação que mergulha o Brasil numa crise sem fim. Lembro vocês que a crise que nós vivemos não é uma crise em função apenas do Covid. Bolsonaro atravessa uma crise desde antes de tomar posse. Um conjunto de denúncias infindáveis que mostram uma fragilidade imensa. É uma falácia dizer que o governo não está envolvido com corrupção. Esse é, de longe, o governo mais envolvido com corrupção da história da República. Há indícios de corrupção no envolvimento com Fabrício Queiroz, do envolvimento com laranjas no seu então partido PSL, e além dos desastres ambientais, políticos e econômicos que vive o nosso país. O que fazer para concluir? Resistir. Lutar para a abertura do processo de impeachment e lutar em defesa dos interesses do povo brasileiro, que sofre, amarga uma crise absurda que nós precisamos superar. Essa é a nossa notícia e a nossa opinião do canal do Modenese de hoje. Deixa seu like, assine o nosso canal e vamos que vamos mudar o Brasil em busca de dias melhores. Forte abraço.